E vamos começar o programa com boas notícias aqui, porque o Produto Interno Bruto do Brasil cresceu 7,7% no terceiro trimestre, na comparação com os 3 meses imediatamente anteriores, de acordo com os dados divulgados hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O resultado confirma a saída do país da chamada recessão técnica. Após a divulgação do PIB, a Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia informou que o escudo de políticas sociais, que foi criado para amenizar os impactos econômicos e sociais da pandemia, deve ser desarmado. Hoje, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que o governo vai atender a recomendação do Tribunal de Contas da União e apresentará uma proposta exata de meta fiscal para o próximo ano. Antes, a ideia da equipe econômica era ter uma meta flexível de déficit primário para 2021. No entanto, o TCU alertou que a estratégia violava a Lei de Responsabilidade Fiscal. Também hoje, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que o resultado do PIB, abaixo do esperado, reflete o que chamou de desorganização do governo. Thaís Oyama. Pois é, Paulo, esse número traz algumas boas notícias, algumas notícias nem tão boas assim e uma má notícia também. Vamos começar pelas boas notícias. Você já adiantou alguma coisa aí, foi um crescimento recorde, né? O maior que já foi registrado no Brasil desde que o IBGE começou a medir o PIB trimestral. Então, foi um recorde, foi um bom número e significa que o país saiu da recessão técnica, como você falou. A recessão técnica é aquela que é caracterizada quando a gente tem 2 trimestres consecutivos de recuo do PIB, como tinha acontecido. Então, agora, com esse número positivo, quebra-se essa maldição, essa cadeia de recessão e saímos, então, tecnicamente da recessão. Essas são as boas notícias. Aí, as não tão boas. Esse número, ele é um retrato do passado, né? Ou como gosta de dizer o ministro Paulo Guedes. Significa que a gente está olhando para o retrovisor. Esse número já passou, já não existe mais, porque ele reflete a realidade daquele trimestre de julho, agosto e setembro. E a gente agora está em dezembro e muita coisa desde então aconteceu, muita coisa importante aconteceu. Essa é a primeira notícia não tão boa. A segunda notícia não tão boa é que o número pode ser recorde, pode ser bom, mas é mais fraco do que o esperado. O próprio governo e o mercado esperavam um número melhor, na casa dos 8%, chegando quase a 9%. E ele foi de 7,7%, portanto, não compensa o que já foi perdido com a pandemia e, na verdade, só nos coloca lá nos patamares que estávamos em 2017. Então, é um número bom, mas na perspectiva não é tão bom assim. Agora, a má notícia. Qual que é a má notícia? A má notícia é que boa parte desse PIB, como mostra lá as divisões de crescimento, liderando pela indústria, pelo comércio, logo depois vem o quê? Vem o aumento do consumo das famílias. Isso está lá na ponta, ajudou muito nesse PIB. O que é o aumento do consumo das famílias? É o quanto as famílias gastam. E quanto as famílias gastam, ficou muito inflado por uma questão artificial, que foi o auxílio emergencial, que foi distribuído pelo governo para os informais e que acabou irrigando a economia de um jeito bastante importante, bastante intenso. E aí, a má notícia é essa. O auxílio, o cheio, aquele de R$600, foi reduzido em setembro para R$300. E em dezembro ele termina de uma vez, ao que tudo indica. Portanto, os números do próximo trimestre não devem ser tão bons quanto esse. O que indica, como os economistas dizem, que esse PIB de 7,7% é bom, mas não é, como eles dizem, um número consistente. E essa é a má notícia. De qualquer forma, o anúncio já está sendo usado, o anúncio desse PIB bom já está sendo usado pelo Ministério da Economia para corroborar aquele discurso que o ministro Paulo Guedes vem fazendo há tempos, de que a economia vai subir em V, a economia em V já está em curso e, portanto, não é mais necessário o auxílio emergencial. Quando ele fala isso que você disse do escudo, desarmar o escudo, é principalmente disso que ele está falando. Ele está querendo usar esse PIB para reiterar a tese dele de que não é necessário o auxílio emergencial, a economia vai se recuperar, vai crescer em V e ninguém precisa furar teto nem nada disso. É isso que ele está dizendo, né? Sobre o tal do abandono da meta flexível, então aí duas coisas, né? É verdade que o Ministério da Economia
colocou essa meta flexível no momento em que estava tudo muito incerto. No auge da pandemia, não dava exatamente para saber para onde iríamos, para onde vamos e como é que ficariam os números. Mas para começar, essa expressão meta flexível, né, é quase um oxímoro, porque se é uma meta, tem que ser precisa, é um ponto a ser alcançado, né? E sendo flexível, é uma coisa difusa, então meta e flexível não combinam, essas duas coisas se contradizem. Mas, ok. Além disso, a meta flexível, eu queria dizer que não é uma questão que surgiu agora, né? O governo mandou essa LDO para o Congresso em abril, como bem frisou o ministro Paulo Guedes. E desde então ela está lá dormindo no Congresso. Ela não foi nem votada e nem sequer foi apreciada pelo Congresso. E por que não foi apreciada? Por causa da briga, da disputa entre os grupos do Rodrigo Maia e do Arthur Lira, os dois candidatos ou querendo ser candidatos à presidência da Câmara. Cada grupo quer que o seu próprio apadrinhado fique na presidência da comissão que deveria analisar a LDO. Então, essa briga toda está se arrastando aí por semanas. Essa LDO nem foi apreciada, mas a tal da meta flexível já estava lá. Portanto, não é um assunto novo. E quando o Rodrigo Maia, por exemplo, diz que o governo é desorganizado, ele deu uma entrevista falando isso, que o governo, esse número mostra que o governo é desorganizado, eu queria dizer que o Congresso também sabe ser desorganizado, com a diferença de que o Congresso é desorganizado quando interessa ao Congresso ser desorganizado, né? Principalmente quando interessa para as disputas aí entre os grupos que estão lá se engalfinhando pelo poder e pela presidência da Câmara. Paulo Figueiredo. Olha, pessoal, notícia boa. Notícia de crescimento do PIB de 7,7%, o maior crescimento da história do PIB do Brasil. Vamos tentar ver a coisa pela perspectiva boa, vamos tentar dar um sorriso, né? Tanta notícia ruim, finalmente vem uma notícia boa. A gente vai ficar vendo a coisa pelo lado negativo, um monte de pauta negativa, eu não entendi exatamente. Eu fiquei com uma dúvida também, a Thaís falou que o consumo das famílias puxou o PIB para cima, foi isso, Thaís? Eu entendi errado. Sim, esse é um dos componentes. Mas o consumo da família foi abaixo do crescimento do PIB. Não foi. O consumo das famílias cresceu 7,6%, foi positivo. Não? Positivo. Não, sim, positivo, mas abaixo dos 7,7%. Então ele não pode ter puxado para cima, né? Bom, puxou o PIB, isso significa que puxou o PIB, foi um crescimento positivo, portanto, puxou para cima e não para baixo, né? Acho que até você consegue perceber isso. Todos os crescimentos foram positivos. Os maiores foram da indústria de transformação, 23,7%. Depois da indústria, de um modo geral, 14,8%. Eu achei os investimentos, 11%, um componente importante do PIB. E eu achei a outra boa notícia que o consumo do governo, que apesar de ter sido positivo também, ele foi só de 3,5% positivo. Então, você colocou o consumo das famílias aí. Eu coloquei o consumo das famílias, falei que é 7,6, que é menos do que os 7,7. Então, por ele ser 7,6, ele ser menos do que o 7,7, ele não pode estar puxando para cima de 7,7. É uma questão Paulo, matemática. Um componente importante e que puxou o PIB para 7,7%. Fez o PIB engordar. Nesse sentido que eu quis dizer. Será que dá para entender ou preciso explicar melhor? Mais ou menos. Não dá entender muito bem, não, mas vamos embora. Bom, esses números também, o que eles fazem foi o seguinte: eles dinamitam as dúvidas sem pé nem cabeça que estavam sendo discutidas aqui no programa na semana passada, né? Bastou que as restrições fossem ao menos parcialmente levantadas que a economia voltou a responder. Quem diria, né, que se você deixar de proibir as pessoas de oferecerem e comprarem bens e serviços, a economia não implode do jeito que estava implodindo. Parece meio óbvio para a maioria, mas aparentemente não era tão óbvio assim para todos, né? Continuamos em retração mesmo assim? Claro, no ano sim. Até porque algumas restrições continuam. O desemprego gerado não é resolvido de uma hora para outra. Você tem 1 milhão de empresas que quebraram e não reabrem empresa depois que quebra. Não é assim, não é igual ao desemprego, que estava desempregado, depois arruma emprego, empresa quebrou, não desquebra. Houve uma perda de renda geral e ainda há um receio grande de consumo. É natural que haja esse receio de consumo e, sem dúvida nenhuma, quando continuar reduzindo e acabar o auxílio emergencial, o consumo vai sentir também. Óbvio, você também tem quedas importantes no turismo, né? O turismo representa 4% do PIB do Brasil. Ele vai continuar sentindo, o turismo está sentindo no mundo inteiro.
Mas você no momento que você reabre a economia, você deixa de ter aquelas quedas de 13% na indústria, 9,4% de queda no setor de serviço. É só reabrir que as pessoas consomem. Não é pandemia, gente, é lockdown. Não é pandemia. Pandemia, sim, reduz, claro que reduz. Mas reduz 13%, 9%, 10%, igual a gente teve nesses setores? É claro que não. É claro que não. Era isso que o presidente Bolsonaro estava tentando evitar quando falava que tinha que pensar no vírus e na economia. Mas aí os nossos iluminados preferiram chamar de ideia de jirico, a economia a gente vem depois, blá, 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 e agora o estrago está feito. Está feito o estrago. Como eu falei. E tem gente que acha que o nosso lockdown foi michuruca. Foi pouco lockdown que não teve, o lockdown queriam mais. E já tem governador, já tem prefeito aí querendo voltar com medida de restrição. Tá aí, os números estão aí, com restrição e sem restrição. Quem quiser faz a comparação. Eu vi o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, né, que já está de saída, já vai tarde, vem reclamar, ele reclamou correndo, né, que o PIB foi baixo, mesmo esse PIB sendo recorde. O Rodrigo Maia, deputado, agradece a tua turma do Fica em Casa. Se o PIB não foi o que deveria ser, agradece as restrições. Bom, vamos falar sobre o orçamento, né? O problema do orçamento está especificamente num trecho, no inciso 1º do artigo 2 do PLDO, né? Diz assim: para o exercício de 2021, o valor da meta constante do anexo de metas fiscais constante dessa lei será ajustado em função das atualizações das estimativas e durante a sua execução. O que significa isso, né? Normalmente, quando você está fazendo uma lei orçamentária, nesse trecho, você tem a meta do déficit primário, você tem quanto que vai para o orçamento fiscal e da Seguridade Social da União, quanto que vai para o programa de dispêndios globais, por aí vai. Isso que o governo tentou fazer, e eu acho que me pareceu uma coisa meio de João sem braço, que foi colocar uma meta fiscal flexível, dependendo da arrecadação. Do ponto de vista de gestão, esse João sem braço estava até certo, porque é muito difícil você prever o orçamento do ano que vem, porque as receitas, como eu acabei de dizer, estão imprevisíveis. Você não tem como ter certeza. Ninguém sabe quando as economias mundiais vão reabrir, ninguém sabe quais são as medidas de lockdown que os prefeitos e governadores, que têm a autonomia que o STF deu a eles, vão continuar exercendo e aumentando essas restrições. Então, a gente não sabe quanto que essas maluquices vão continuar. As despesas também estão um pouco, pelo menos estavam, quando a LDO foi feita, um pouco mais difíceis de prever, porque você também não sabe quais programas de estímulo você vai precisar para reativar a economia. Havia uma discussão que eu achava sem fundamento a respeito da extensão do auxílio emergencial, se viesse uma segunda onda. Tudo isso era meio imprevisível. O problema é que não tem jeito. A lei de responsabilidade fiscal é clara mesmo, quando ela diz no inciso 1º do artigo 4 que os valores precisam estar em valores correntes e constantes, ou seja, não dá para ter esse negócio de flexibilidade. Ou seja, se fosse uma gestão de uma empresa, era até uma coisa mais aceitável, mas infelizmente o governo vai ter que vir com um orçamento que é o melhor palpite que ele tiver e isso vai ser um problema mesmo no ano que vem, não tem jeito. Me colocando do lado do gestor público, eu entendo que é uma dificuldade, que vai ser difícil, mas faz parte. Segue adiante.